Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Não sei como você chegou aqui, talvez você tenha caído de paraquedas, não saiba nada sobre mim, recebeu de alguém, algo assim. Então, deixa eu só te contar que eu trabalho com o lado comportamental dos seres humanos, né? Eu me especializei em entender as diferenças que existem entre nós, né? É algo que a gente sabe intuitivamente, você deve, né? Se você parar para pensar, se você tiver irmãos, por mais que você tenha sido criado talvez na mesma rotina, pelos mesmos pais, tal, existem diferenças de comportamento entre você e seus irmãos, entre a forma de enxergar o mundo, de interpretar o que acontece, de se comunicar, né? Se você tiver filhos também, você deve observar isso, principalmente se tiver mais de um, né? Como que, apesar de receberem uma mesma condução, terem os mesmos pais, eles apresentam diferenças de comportamento que são naturais, vêm assim de fábrica, né? Então, um é mais bravo, o outro é mais tranquilo, um é mais agitado, um responde mais, né? Você fala, ele não aceita, não acata ordens, o outro acata mais de boa, sabe? Um é mais esquecido, mais, né? É avoado, o outro não. Se você falar um negócio, ele vai te trazer, ele vai te lembrar. Isso, de fato, são características que fazem parte dos seres humanos e que vêm de fábrica, né? Não é só isso, quando a gente cresce e vai se tornando adulto, a nossa história de vida também molda muito quem a gente é, vai moldando ao longo do tempo, mas existe aí algumas formas, algumas teorias, hoje em dia existe até teorias reconhecidas pela neurociência que explicam aí um pouco da nossa personalidade, tá? Lembrando sim que o ser humano é muito complexo, são muitos itens, né? Quando a gente fala da personalidade como um todo, ela é um guarda-chuva bem amplo, que vão entrar essas coisas que eu fui citando, um pouco de genética, a gente vem assim, um pouco de história de vida, a gente vai desenvolvendo ao longo da vida mecanismos para estar no mundo e isso vai, né, também moldando quem a gente é. E por que eu tô falando tudo isso aqui? Esse é o foco principal do meu trabalho hoje. Eu uso essas ferramentas, essas teorias que estão aí disponíveis para ajudar pessoas que querem se comunicar melhor, que querem entender melhor como elas funcionam, como aquelas pessoas que fazem parte ali, né, da vida delas também funcionam, principalmente as pessoas mais próximas que são importantes para nós, né? Então, parceiros amorosos, filhos, mas também se aplica muito a parceiros de trabalho, sabe? É um conhecimento assim que de fato ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, né? A se entenderem melhor, se comunicar melhor com a gente mesmo às vezes, né? E eu venho já atuando com isso, trabalhando com isso. Se eu for ser bem sincera, há 6 anos, foi quando eu comecei, de fato, tive o start, né, de começar a estudar sobre esse assunto. Passei por uma transição de carreira aí no meio desses 6 anos, eu não trabalhava com isso, mas conforme eu fui começando a estudar, me aprofundar, eu falei, putz, eu gosto muito desse assunto, eu sinto que ele de fato pode ajudar as pessoas, porque eu vi o quanto fez diferença na minha própria vida, me ajudou a me entender, me ajudou a me comunicar melhor com os meus filhos, principalmente na época que eu de fato mergulhei nisso, eu tinha um dos meus filhos ali na fase dos 2 anos, tenho 3, né, filhos, gêmeos aí nesse pacote, caso você não me conheça, e me ajudou muito, assim, eu tava numa fase que, meu Deus, tava difícil. E aí mudar, entender que existiam perfis e que existe uma comunicação mais adequada a cada perfil me ajudou demais, assim, trouxe leveza para minha vida. Eu venho compartilhando isso até hoje, mas no Instagram. Só que, até por entender cada vez mais o meu perfil, eu fui entendendo ao longo desse caminho que o Instagram talvez não seja a melhor rede para mim, tá? Porque é uma rede com muito estímulo, muita coisa. Eu percebi que não estava me fazendo bem trabalhar com esta ferramenta. É algo que eu venho ensaiando há bastante tempo. Talvez você, se você já me acompanha, você tenha acompanhado esse processo, né? De eu até compartilhar
em alguns textos isso, de falar, nossa, eu acho que essa rede aqui tá me fazendo mal. Isso é um assunto para um outro vídeo, quando a gente for entrar mais profundamente nos perfis. Nesse aqui, eu só quero te contar que, ao perceber essa mudança, eu decidi estar mais aqui, fazendo vídeos sobre isso. Porque aqui dá pra gente se aprofundar um pouco mais, dá pra eu contar com um pouco mais de detalhes algumas histórias. Eu acho que é isso, assim, é uma rede, esta aqui, tanto para quem produz conteúdo, como para quem consome, que ela exige um pouco mais do nosso foco, da nossa atenção, né? Quando você se propõe a assistir um vídeo de 7, 10 minutos, você vê que tem esse tempo, você fala, poxa, não, agora eu vou me concentrar nisso aqui. O Instagram não permite isso, né? O Instagram é muito estímulo, né? Você tá assistindo ali um negócio, um vídeo curto, mas você viu que o story daquela pessoa que você gosta também tá lá, né? Que a bolinha dela tá lá, e aí aquilo já te dá um, ai meu Deus, quero ver também aquilo lá. Isso vai, de fato, tirando a nossa concentração, a gente vai destreinando o fato de se concentrar. Enfim, então, eu me propus esse ano, 2026, estamos no início do ano, não sei em quando você tá vendo esse vídeo, talvez seja em junho, mas hoje é janeiro, né? E aí eu aproveitei essa mudança aí de ano, de ciclo e tal, falei, não, eu vou tentar de uma forma consistente estar aqui. É algo que me exige mais, porque eu não sou uma pessoa dos vídeos, eu sou uma pessoa mais introvertida, olha o spoiler aí do assunto, né? Tem uma cachorra, começou a latir nesse momento, acho que ela pensa que eu estou falando com ela, enfim. É mais desafiador para mim, mas ainda assim eu acho que vale a pena o esforço, né? Então, só para você entender como vai funcionar aqui, a ideia é falar dos perfis, falar um pouco desse assunto que eu tô aqui contando para vocês, por meio da vida real, da vida prática, né? Se você for pesquisar teorias e tudo mais, você vai achar um monte de informação técnica. Por exemplo, a teoria que eu falei que a neurociência reconhece e tal, é a teoria do Big Five. Eu sou certificada em Big Five, né? Esse aqui, por exemplo, é o meu relatório que a gente faz a nossa própria análise quando participa da certificação. E aí ele vai trazer informações como essa aqui, ó. É um gráfico, não sei se eu posso chamar de gráfico, esse quadro aqui, né? Esse template, talvez. E aí ele vai nos informar através de números, né, de uma forma bem ali técnica, racional, um pouco de quem a gente é. Ele vai classificar a nossa estabilidade emocional, se nós somos mais racionais ou mais emocionais, né? A nossa amabilidade, se nós somos pessoas que são mais voltadas a objetivos ou a pessoas. O nosso nível de introversão ou extroversão, a nossa abertura ao novo, quanto a gente vive mais com ideias inovadoras no futuro, ou quanto a gente vive mais no presente. Assim, se eu falar desta forma, fica meio confuso, eu sei, né? É muita informação, ele classifica as pessoas, né, em 5 grandes traços, depois ele quebra isso em 20 subtraços. É bastante informação. Quando eu estou falando com pessoas que nunca ouviram falar desse assunto, que é uma novidade, eu nem falo tanto nesta linguagem. Eu gosto mais de usar exemplos da vida prática, linguagens mais simples, né? Existe, por exemplo, a linguagem dos 4 temperamentos, que quando a gente tem esse olhar no Big Five, a gente tem esse olhar mais aprofundado, a gente consegue fazer um depara. E é uma linguagem mais simples para as pessoas entenderem, né? Eu acho que é um tanto arriscado olhar só para essa questão dos 4 temperamentos e lá fazer o teste, falar, sou colérico, sou sanguíneo, sem entender com certa profundidade que os temperamentos se misturam, nós somos uma mistura, e é isso que o Big Five quer dizer, né? Quando ele fala, não, você tem traços de personalidade dos mais diversos, ele tá falando dessa mistura, que de repente uma teoria que vai te trazer só 4 caixinhas, se você não souber interpretar bem, ela vai te rotular, né? Você acaba se rotulando e rotulando as pessoas. Por isso é importante a gente beber de fontes um pouco mais aprofundadas, de quem
foi mais a fundo no tema, estudou mais, sabe? Eu acho bacana. E essa é a minha proposta aqui, trazer esse conteúdo de uma forma aplicada à vida prática, de uma forma simples, né? Que de fato as pessoas entendam, possam ter aí uma ideia, né? Do que é esse assunto, como ele pode ajudar. E esse é um vídeo introdutório, né? Ele já está longo para os padrões de redes sociais, então esse eu vou encerrar por aqui. Mas caso você tenha se interessado, se inscreve aqui no canal para ser notificado, né? A ideia, não vou prometer nenhum tipo de constância do tipo, 2 vezes por semana, segunda e quinta. Cara, vamos ver como é que a coisa funciona, né? Tenho 3 filhos, tipo, atendo individualmente, né, sobre esse assunto, para quem quer de fato se aprofundar, eu faço atendimentos individuais. Então, não vou prometer nada nesse momento. E por isso é importante você se inscrever, porque aí quando surgir um vídeo novo, tal, também não vai ser uma coisa uma vez por mês, tá? Eu pretendo ser constante, mas como a agenda é um pouco móvel e flexível, eu pretendo pelo menos uma vez por semana trazer um vídeo pra cá, talvez mais que uma vez por semana, só não quero prometer nada. Então se inscreve, aí você vai ser avisado. Até os próximos vídeos.